Então vocês abrem as vossas Bíblias em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. É lá no final da Bíblia, hein? Não é no começo, não. É o último livro. Apocalipse quer dizer revelação de Jesus Cristo. Foi revelado para João. 96 anos depois de Cristo. Está aqui entre parênteses aqui que foi escrito isso, revelação para João. Então vamos ler. E eu me parei sobre a areia do mar e vi uma besta subir do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E se maravilhou toda a terra após a besta, e adoraram ao dragão que tinha dado seu poder para a besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem poderá lutar contra ela? Amém. Irmãos, quando ele fala aqui, eu pus-me, a fiel diz, sobre a areia do mar. João está dizendo que ele viu subir uma besta do mar. O mar aqui não é um corpo de água, que o Apocalipse é tudo figurado. Mar significa muita gente. Então, ele está dizendo que viu subir de muita gente. Ele fala aqui, viu a besta subir no meio de muita gente, porque ela nasceu. Se for sair do mar, vai dizer que era um espírito invisível. Então ela nasceu. O anticristo, ele é um homem, vai ser um homem. Talvez ele já nasceu, ele está no mundo. Talvez ainda não. Nós não sabemos ainda se está perto ou se está longe. Sabemos o seguinte: em relação do tempo dos apóstolos, nós estamos cada vez mais próximos da vinda do anticristo. E o anticristo, ele vai ter todo o poder, ele vai ser facultado ou patrocinado por Satanás. Seria bom que a população, o povo, principalmente os cristãos, pensasse um pouco melhor sobre a vida.
que fica muito preocupado com essas coisas corriqueiras aqui deste mundo, sabendo que está chegando ao fim. E aqui fala, a besta subir do mar corresponde o anticristo. Que nenhum outro homem jamais, nenhum outro homem existiu ou existirá igual ele. O poder que ele vai ter, permitido por Deus, claramente, claro. No fim do mundo vai ter, deste mundo que nós estamos vivendo, vai ser muito sofrimento, vai ter muitas tragédias. Falei, tinha 7 cabeças e 10 chifres. 10 chifres e 10 diademas. Cabeça quer dizer, quando fala chifres, é símbolo de poder, de força. Porque o animal que tem chifre, a força dele, o poder dele está no chifre. Esse anticristo ele não vai ter chifre como um boi, um animal. Ele vai ser poderoso, ele vai ter muito poder, força. E cabeça também, cabeça quer dizer, não fala assim naquela casa, quem é o cabeça da casa? Quem é o que manda aí? Quem é o cabeça do país, da nação? Então, 7 cabeças, 7 nações, que ele vai ser o soberano, como o imperador. Então, o anticristo, ele vai governar, ele vai sentar no trono, querendo parecer Deus. Então diz aqui, então aqui representa os 7 impérios que muitas vezes perseguiram a Israel no passado. No passado. E também no futuro vai perseguir Israel, que voltando para trás um pouco aqui no capítulo 12, no versículo 13, diz assim, e quando viu o dragão que ele tinha sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz um filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente, no versículo 15, a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de que fosse arrastada pela corrente. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio, que o dragão lançara da sua boca. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Então quando passar, talvez, passando a metade da grande tribulação, Deus vai proteger Israel. Quando fala que vai ser criando asas, quer dizer, dá a entender que é que um avião que vai levar Israel, ela vai ser protegida no deserto, para que o anticristo não consome com ela. Quando o anticristo, na grande tribulação, quando ele na vinda dele, ele vai fazer um pacto com Israel, vai fazer um acordo de paz, vai ter paz
mundial, que nunca teve igual. E que o mundo quer paz. Então esse anticristo, por que fala anticristo? Porque ele vem antes de Cristo. O povo de Deus vai estar, a igreja vai estar. Que lá em 2 Tessalonicenses fala que nada disso vai acontecer à vinda do filho da perdição, o homem do pecado. Cristo não vai vir antes que tudo isso aconteça. E ele vai romper o convênio, o acordo que ele fez com 7 anos, né, com Israel. Isso está lá em Daniel capítulo 9, versículo 27. Aí ele vai romper, aí ele vai mostrar quem ele é. Aí depois, aí Deus vai proteger, até no finalzinho, não sabemos quando ela vai ser escondida. Aí fala aqui, ó, e a serpente lançou, ó, o 14, e foram dadas para a mulher 2 asas de grande águia. Foi dada aqui, entender que é um avião grande, para levar o povo escolhido, para o lugar, para ele não acabar com o resto, só ele acabar com tudo. E aí depois fala assim, sustentada por um tempo e tempo, ela vai ser sustentada no deserto, fora da vista da serpente, que é outro nome de Satanás. 3 anos, nos últimos 3 anos e meio. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, lançou, como um rio, a fim de que fosse arrastada, né, pela corrente. Então nós vemos aqui que aí o homem do pecado, ele tem toda a intenção, toda a vontade de destruir o povo de Deus, inclusive a Israel. Mas o Senhor Jesus, ele vai intervir nesse caso de fazer ela fugir, né, para impedi-lo. E como vai explicar aqui no versículo 16, e a terra ajudou a mulher. Provavelmente se refere ao Senhor que envia um terremoto, talvez, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançava da sua boca. Ele é muito feroz. E então o dragão, no versículo 17, irou-se contra a mulher, porque Israel escapou dele, e foi fazer guerra contra o remanescente, os quais guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E este remanescente de judeus, depois de eles aceitam a Cristo no finalzinho da grande tribulação, porque lá em Isaías, vamos ver lá em Isaías, irmãos, em Isaías 66, você quer ver como é que fala? Isaías 66, versículo 18, 20, por aí, capítulo 66, a partir do versículo 18, ó. Aí fala aqui no versículo: o milênio, os judeus, os gentios juntos glorificam a Deus, porque eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Tempo virão em que ajuntarei todas as nações e línguas, e verão. Então ele está falando aqui que esse tempo vai chegar, mas no finalzinho, que eles vão vir de volta, esse remanescente dos judeus, ó, virão todas as nações e línguas, virão e verão a minha glória. E porei entre eles
um sinal, e eles enviarei dos que deles escaparem. Para as nações, a Tarsis, Pul, Elude, Flecheiros, Etubal, Javã, as ilhas mais distantes que não ouviram da minha fama, nem viram a minha glória. Isso vai acontecer aí no final. E publicarão a minha glória entre os gentios. Vai distante. Eles vão pregar nesse último dia. Então aqui mostra o maior movimento do evangelho pregado que o mundo jamais conheceu totalmente. Será durante esta época que eles aceitarão a Cristo como seu Salvador e Senhor. Que a Escritura diz, virão e verão. O que verão seria a glória de Deus, tal como ela habita em Cristo, a glória de Deus. Aí ele fala, corresponde também a Cristo, que será o sinal, então que vai pôr o sinal. Só que esses uns que vão aceitar, porque eles vão ver, e vão vir e vão ver, verão, quer dizer, eles vão ver. Então aí eles não vão entrar no milênio com o corpo glorificado. Eles perderam esse privilégio, porque eles salvaram tanto os 144 mil, que vai ser 12 tribos de Israel, de cada filho, vale, Judá, de Rubem, etc. De cada um é 12. Então, em tudo, 12 vezes 12 dá 144. Então, que vão entrar no milênio com o corpo natural, com que nós estamos aqui, com a velha e a nova natureza. Não vai entrar ímpio, pessoa que não aceitar a Cristo. Os que não aceitaram a Cristo, os que morreram tudo, já tudo acabaram tudo. Então, aqui no versículo 20, fala assim, entrarão a todos os vossos irmãos dentre todas as nações como oferta ao Senhor, em cavalos, em carro, em liteira. Liteira, aquele que nem um mandor que carrega, tem os cabos, assim, a mão no ombro, né? E em mulas, e em camelos, ao meu santo monte de Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem a sua oferta em vaso limpo para a casa do Senhor. Então nós vemos aqui que no final da grande tribulação do mundo vai ser muito difícil. Os cristãos hoje deveriam procurar o máximo que puder ser fiel a Deus. Cumprir com as suas atividades, com os seus deveres. Não é porque a gente ser cristãos, vamos cumprir com o nosso dever, com os patrões, com o nosso trabalho, os afazeres. Mas quando chegar a hora de servir a Deus, vamos junto, porque quando um fala assim que a união faz a força, todos trabalharam juntos, unidos, para servir a Deus, que vale a pena. Vamos glorificar, que na hora que é glorificar a Deus, servir a Deus, vamos servir a Deus. É dia de culto, hoje é quarta-feira, é dia de culto, então já pega sempre pensamento. Propõe no pensamento de ir à igreja. Não é assistir o culto, é cultuar o santo nome de Deus. Não é apenas assistir ou cumprir a obrigação. Então não é isso. Então quando ele fala aqui 10 chifres, que na realidade é a 7ª cabeça, e 10 chifres representa as 10 nações que estão ainda no futuro para unir com o anticristo. O anticristo vai ter apoio, é um homem, um governante, é um homem. E falei sobre o seu chifre 10 diademas. Diademas é coroas, enfeitada, é coroa, vai ter poder. O seu chifre coroado.
coroados, indicam que estas 10 nações já subiram ao poder e vai empregar esse poder para ajudar o anticristo. Isso já está tudo planejado. No plano de Deus, para castigar o mundo cruel, a crueldade do mundo de não crer em Deus, no final vão pagar muito caro, vão sentir na pele. Vai ter muito sofrimento. O anticristo, esse dragão, ele vai ajudar, que é o Satanás, ele vai ajudar o anticristo, o homem do pecado. Vai ajudar o anticristo. Aí estarão localizados no meio Oriente e em regiões da Europa, falou o lugar, e possivelmente ao norte da África, tudo dentro do antigo território do Império Romano. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então Satanás, ele controla, ou vai controlar, este império, esse poder, estas autoridades. E isso vai ser transmitido, irmãos, do jeito que está hoje avançado, e daqui 2 anos nós não sabemos, vai ter muito mais, pior. Vamos usar as redes sociais, está começando agora. Nós não devemos dar muito ouvido por tudo que parece na rede social. Que já daqui do ano 2022 já vai ser a grande tribulação, já viu o anticristo. Pode ser, mas pode não ser, ninguém pode afirmar. Tem muita coisa para acontecer. Pode ser perto, pode ser 200 anos, ninguém sabe. Só sabemos que vai acontecer. Então ele vai controlar todas essas 10 nações. E a besta que via, aqui que ele está falando no versículo 2, representa o anjo caído que será solto do abismo para ajudar o anticristo. Está no capítulo 11, no versículo 7, para frente de Apocalipse. Esse anjo, aí o anjo, ele é anjo. O anticristo é um homem. E Satanás é em espírito, ele não tem corpo, ele é um anjo caído. E esse aqui é um anjo, e que vai levantar do abismo. O abismo, da onde? Do inferno, de algum lugar onde eles estão presos. Um anjo caído, como o anticristo, também se atribui como a besta, mas são 2 seres diferentes um do outro. É-no semelhante, fala aqui, o leopardo. Este anjo caído ajudará o anticristo a conquistar rapidamente. Então Daniel descreve este acontecimento também no capítulo 7, versículos 6, 7 e 8. Diz, eu não sei explicar bem a história, mas vi falar tudo, que já fizeram, acho que é lá em Nova York, nos Estados Unidos, um leão, um leopardo, com rosto, com asa. Só não puseram mais cabeça, assim, seria esse leopardo. Aí assusta muito, né? E os seus pés, fala aqui, ó, como os de ursos. Como os de urso, os seus pés. Então ele leva aqui as características do antigo império Medo-Persa, que é muito feroz, uma ferocidade tremenda e fineza, uma coisa fina, uma coisa muito delicada também.
a grandiosidade dele, a pompa do Império Babilônico, que vai acontecer isso. E o dragão, que é um outro nome de Satanás, ele deu-lhe poder ao anticristo, ele deu tudo o seu poder. Satanás, ele é poderoso, mais do que nós imaginamos. Ele só não pode com Deus. E ele não faz muitos estragos na vida do ser humano, do homem, porque Deus tem limite, ele permite. Até a certo ponto, certo limite, né? Porque em nós ninguém pode, porque ele é espírito, ele é um anjo caído. Então, deste modo, quando ele tendo toda a autoridade, deste modo o anticristo terá Satanás ajudando ele, ou patrocinando ele, dando apoio. Satanás ele vai usar homens, como hoje usa homens. Ele trabalha mais do que a gente pensa. Como este anjo caído e poderoso, e sem dúvida, ele vai ter um exército de anjos, porque ele trouxe com ele uma terça parte, quer dizer, de 3 partes dos anjos dos céus, uma ele trouxe, ele arrastou. Se note bem, ficou 2 partes, o maior ficou com Deus lá nos céus, os anjos não são maiores. Se note bem, quando um rebela contra a igreja, é difícil ele sair sozinho. Ele conquista mais pessoas com ele. Sempre vai. Ele não consegue a maioria. O inimigo trabalha desse jeito. Se sai um da família, sabe o que acontece? Sai todo ou quase tudo. É isso que o diabo trabalha para impedir o evangelho. Ele impede, ele atrapalha a gente de pregar. Então aqui nós vemos aqui que fala, e que é o mesmo anjo caído que ajudou Alexandre quando Alexandre morreu. Este anjo caído que lhe ajudou conquistar rapidamente foi guardado sobre chave no abismo. Daniel capítulo 7, versículo 6. E a sua chaga mortal foi curada. Então esse anjo caído será libertado do abismo para ser cúmplice do anticristo. Apocalipse 17, 8. O anticristo e o seu poder, porque ele é poderoso, tomando todo o critério para si mesmo. O anticristo, ele vai ser muito adorado, louvado, porque quando ele vir, ele vai se passar por Cristo. Ele vai dizer que ele é o Cristo nos 3 anos e meio, porque a grande tribulação é 7 anos. Irmãos, quando dá o início dos 7 anos, aí pode prever. Olha, o mundo tem 7 anos para a pessoa se cuidar. E os 3 anos e meio vai ser de paz. Quando começar a construir o templo lá em Jerusalém, aí você pode ficar já de antenas ligadas. É lá que o anticristo vai começar. Não vai ter governante que nem ele. Vai melhorar muito a situação. E ele vai tomar todo o poder para ele enganar o povo, todo o crédito para si mesmo. E se maravilhou toda a terra após a besta. Refere-se à parte do mundo que ele conquistou, e rendendo comemoração, louvando ele, porque ele vai conquistar uma parte do mundo.
Vai ser uma política. Quando não acontece hoje, irmão? Quando entre os políticos, por exemplo, dois governantes, ou prefeito, ou adverso, dois prefeitos, candidato. No começo, o povo trabalha, tudo vai louvando, tudo se briga, faz de tudo por causa de um candidato, por causa de um homem. E depois do decorrer do tempo, aí ele não vai agradar, talvez o que ele prometeu, a população, aí vira inimigo da população, ou a população vira inimigo. E o anticristo, no início, ele vai fazer assim. E depois que vão acordar, inclusive lá naquela região. O 4, e adoraram ao dragão que tinha dado seu poder para a besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem poderá lutar contra ela? Os homens, em geral, os homens adoram poder. Todos nós sabemos disso. Quer ver o homem ficar satisfeito, ele está mandando em outro. E na concepção da humanidade, infeliz é aquele que está sendo mandado. Ele se sente poderoso. Faz isso, faz aquilo. Se não faz, tem advertência. Se pai é isso. Os humildes sempre padecem. Mas um dia ele vai ser exaltado. Por isso que nós devemos sofrer calado. O quanto puder controlar a nossa boca, o jeito de nós. Porque chega uma hora que parece que a paciência perde. Mas o cristão deve sempre, o que puder, lembra que ele tem o maior, de que quem está sendo governando ele, tem outro acima dele. Nós devemos ser submissos ao Senhor. Por amor a Cristo, nós vamos tolerar. Porque eu passei por muitos isso, quando eu trabalhava lá em Bauru, na firma. Por amor a Cristo, por não dar um mau testemunho, por não falar assim, aquele crente, olha o que ele fez, olha a decisão que ele tomou, olha o que ele reagiu. Graças a Deus, nunca dei essa margem para o maligno. Graças a Deus, não é porque sou bom, que eu sou forte. Eu estava servindo um que é forte, que me dava tudo. Fazer também, ou fazem. Porque se não for temer a Deus, não tem quem cerca na frente, não tem homem, não tem medo de nada. A gente não tem. Homem é homem, homem para homem é homem. Mas sabe que nós somos homem, mas servo de Cristo. Então aqui diz: e foi-lhe dada uma boca, no versículo 5, que proferia grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe autoridade para agir por 42 meses. Quanto que é 42 meses? 3 anos e meio. 3 anos. Olha bem, vou ler de novo. E foi-lhe dado uma boca que proferia, quer dizer que ele fazia. Tem uma outra versão aí que fala que proferia, ou que ele fazia, ou ele é mais ou menos isso, grandes coisas e blasfêmia. Olha, ele fazia grandes coisas e blasfemava também. Arrogância. Então quer dizer que foi-lhe dado uma boca que arrogância, grande coisa. Lê esse versículo então aí, como é que está, irmão Paulo? Foi-lhe
dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 vezes. Então ele foi dado uma boca que proferia, que falava grandes coisas com arrogância, porque ele sentiu poderoso com arrogância. Então, quer dizer, ele farão-se afirmações fortes em nome de Jesus. Ele, em nome de Jesus, ele afirmava as coisas fortes, mas ridículas, para desfazer, para zombar de Jesus, com aquela arrogância, orgulho. E deu-se-lhe autoridade para agir por 42 meses. Aí já está nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Apesar de seu poder, o Senhor ainda controla os tempos. E de fato, todos os acontecimentos é Deus que controla os tempos, tudo. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam nos céus. No céu. Então ele, o anticristo, ele vai usar a influência das empresas, quando chegar aquele dia, empresa de, vamos começar de rádio hoje quase não, mas não usa muito, televisão, computadores, redes sociais. Isso vai no mundo todo. Ele está lá, vai estar longe. Mas para falar todo mundo todo, querendo desmentir a Bíblia, querendo privar da Bíblia, querendo danificar as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Isso vai sair no mundo todo para acontecer isso. Será um regime de blasfêmias de alcance mundial, como nunca antes no mundo tem acontecido, mas vai acontecer. Quando ele fala do seu tabernáculo, refere-se ao céu, a morada de Deus, e onde vai ser a nossa morada. Um dia nós vamos morar, começando no milênio, reinando com Cristo, com o corpo glorificado. Depois, note bem, mas depois do milênio, novos céus, que não vai ser esse mais desse jeito, e nova terra, onde habita a justiça. Porque no milênio vai habitar a justiça, que vai, aqueles que estão com o corpo glorificados, e aqueles com o corpo naturais, corpo normal, que vai ter filho, vai ter gente na população. Então é ali, mas quem vai reger tudo, o mundo na época, vai ser Jesus. Mas vai ter daquele lá que vai ter pecado, porque entrou pecador. E entrou pecador salvo, mas vai nascer pecador ímpio, vai nascer ímpio, muito. E vai pecar, mas só que o Satanás vai estar preso, o diabo vai estar preso, ele não vai atentar mais. Mas só que está na natureza adâmica. Vai ter a natureza maligna. Então, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E também foi dado poder sobre toda a tribo, e povo, e língua, e nação. E todos os que moram na terra lhe adoram. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, o qual foi morto desde a fundação do mundo. Vocês prestam bem atenção, irmãos. Deus já sabe aquele que vão aceitar. Olha bem aqui o final, o versículo 8. E todos os que moram na terra lhe adoram, cujo nome, que vai adorar o anticristo. Hoje, aquele que não adora a Deus, está adorando o inimigo de Deus. Vai falar, cujos nomes
não estão escritos no livro da vida. Está referindo-se àquele que adorarão o anticristo. Se o anticristo tivesse hoje, estava adorando ele. Não é que Deus pôs essa assim neles. Não, esses não vão aceitar, não vai. Não, Cristo morreu por eles. Cristo pagou os pecados deles. Esses que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, o qual que foi morto. Olha bem para você ver. Não na prática, não na realidade, que Cristo não tinha se encarnado. O mundo não tinha tido o mundo, não tinha formado o mundo. Antes, foi morto desde a fundação do mundo. Seja escrito no livro da vida, é o aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus já sabe quem são deles antes da fundação do mundo. Deus já sabe. Não podemos falar sabia, porque Deus ele é presente. Daquele tempo, agora para Deus não é que nem nós que está passando. Deus é sabedor. Então Deus sabe aquele antemão, desde antes da fundação do mundo, aquele que aceitar. Então já está escrito no livro da vida. E para nós é difícil, nós não sabemos quem vai aceitar, quem não. Eu não sabia, antes que um dia eu ser crente, que eu ia estar pregando, muito menos ser pastor. Todos nós, no tempo nosso da incredulidade, jamais ia dar ouvido para alguém falar da Bíblia. Mas Deus já sabe. Então ele fala assim, antes da fundação do mundo, toda a doutrina da Bíblia deve estar edificada no fundamento da cruz de Cristo. De outra maneira é falsa. Então ele fala aqui, que o mundo foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Aqui está incluindo todos os crentes do mundo inteiro. Pela palavra vencer, quer dizer que o Senhor permitirá que isso aconteça. Ele vai permitir. Muitos vão morrer. E também foi dado poder sobre toda a tribo, e povo, e língua, e nação. Quando fala tribo e língua, de toda raça. Não inclui a totalidade do mundo, mas sim uma região onde tem o controle, a qual é basicamente a região do antigo Império Romano. Lá vai ser. E Apocalipse para frente, nós já estudamos, mas agora a gente estudar, a gente aprende mais, entende mais. Fala da prostituta, da grande prostituta. Então uma hora já está esgotada, então vou ficar. E eu me parei sobre a areia do mar e vi uma besta subir do mar. E tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Olha. Então nós sabemos que o Apocalipse, esse livro é tudo figurado, não podemos levar no pé da letra, nós não sabemos como que vai ser lá, as medidas, tudo que tem, do templo, tem muita coisa aqui no Apocalipse, para a gente ter uma noção. A melhor coisa, é melhor sofrer por Cristo que sofrer lá no lago de fogo do inferno, lá toda a eternidade. Gozar aqui, mas sofrer lá. Então, se você sofre na carne, no corpo aqui, mas por amor a Jesus, é muito melhor, irmãos. Amém?